4 de março de 2024, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus nos encontrarmos. Segundou, começando nossa semana de trabalhos, de estudos, os nossos afazeres. Desejemos do nosso coração, de todo o nosso coração, que essa semana seja uma semana frutuosa, cheia de Deus, cheia de conquistas e grandes realizações, né? E bastante saúde, né, minha gente? Deus nos dando saúde abundante, o resto a gente vai conseguindo tocar, levar, não é verdade? Nós vamos meditar nessa manhã desta segunda-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Hoje o texto bastante comprido. Acompanhemos. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Arã: vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana, o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra,
senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje acompanhamos esse texto bastante comprido, mas uma história do segundo livro dos Reis, que é uma história muito conhecida por nós, né? A história de Naamã, o sírio, né? Naamã, eu não vou me deter em toda a história, tem muitos detalhes que nós poderíamos refletir, né? Mas uma coisa muito importante para nós essa segunda-feira, Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, e ele, quando se aproxima, ele pensa que o profeta Eliseu vai colocar as mãos sobre ele e que ele vai ficar curado da lepra de maneira instantânea, de maneira mágica ou milagrosa, miraculosa. Só que isso não acontece. O profeta Eliseu manda ele, vai lá no Jordão e desce 7 vezes, banha-te 7 vezes no Jordão, mergulha 7 vezes. Ele fica irritado, porque ele espera algo mágico, algo instantâneo, algo miraculoso. Ele reclama e ele quer voltar para casa. Gastei meu tempo, vim até aqui. E aí nós vemos que os seus servos disseram a ele, Senhor, o profeta está te pedindo algo tão simples, vai lá e faça. Que custa fazer? Né? Ele diz aquela frase que a gente acabou de ouvir, né? Eu vou descer esse rio tão pequeno, sendo que eu poderia me banhar em rios caudalosos, como o Farfar, né? Como o Abana, ou tantos rios de Damasco caudalosos. Eu vou ter que descer esse rio? E os servos, vai, Senhor, não custa, vai lá e faça. E quando ele experimenta obedecer o profeta, ele é curado da lepra. Meus queridos, tem muitos detalhes esse texto, é muito comprido. Eu gostaria de, nessa reflexão de hoje, me deter nesses detalhes, nisso que eu acabei de rememorar. Às vezes, presta bem atenção no que o padre está dizendo, às vezes nós esperamos por parte de Deus sinais milagrosos, sinais clarividentes e portentosos, para que nós tomemos a iniciativa de fazer algo. E Deus, minha gente, presta bem atenção, Deus, ele tem prazer de agir por meio de instrumentos tão simples e tão pequenos e tão humildes. Deus age nas coisas simples da vida. Enquanto nós estivermos com o nosso coração, né, detido, procurando perceber a ação de Deus em coisas grandiosas, nós não vamos encontrá-lo. Porque Deus, ele age naquilo que é pequeno, que é simples, que é modesto, talvez que diante do olhar do mundo seja insignificante. A palavra de hoje está dizendo assim, olha, se Naamã não tivesse obedecido o profeta, vencido sua soberba e tomado 7 banhos no Rio Jordão, mesmo que para ele não fizesse sentido, mesmo que para ele percebesse que ele não tinha necessidade daquilo, mas se ele não fizesse aquilo, ele não teria sido curado. Minha gente, aquilo que Deus nos manda fazer, e que a gente tem ouvido muitas vezes pela pregação da igreja, pare de resistir a Deus, vai lá e faça. Você vai ver o quanto Deus vai transformar a sua história quando você se deixar levar pelas mãos de Deus, quando você passar a obedecer a Deus, mesmo que seja coisas que não façam sentido para você, obedeça a Deus, vai lá e faça, quebre a soberba da sua alma, do seu coração, e obedeça a Deus, né? Com toda certeza você tem pensado muito, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido filho e filha em Cristo,
Você tem pensado muito em alguma coisa que tem te tocado, que tem te cutucado, que tem te incomodado, e você tem pensado, faço ou não, mas não tem sentido fazer isso, faço ou não, e Deus está dizendo a você hoje, nessa manhã dessa segunda-feira, se vem de Deus, se veio do profeta de Deus, se vem da igreja de Deus, vai lá e faça acontecer, não tenha medo de se lançar nos braços de Deus, faça acontecer. E você vai ver grandes transformações na sua vida e por meio de você, na vida dos seus familiares, das pessoas que estão debaixo dos seus cuidados. Obedeça a Deus, obedeçamos a Deus. Minha gente, foi humilhante para Naamã, um general, entrar num córreguinho, né? Para ele, o Rio Jordão era um córrego. Foi humilhante. Mas nós precisamos aprender com esses textos de hoje, que se nós não nos humilhamos diante de Deus, nós vamos acabar nos humilhando diante do mundo. É melhor nós nos lançarmos nos braços de Deus. É melhor. É muito mais proveitoso, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Que cuida de nós, né? Depois que Naamã, mesmo que forçosamente, porque o texto não nos diz, mas parece que Naamã foi lá, sabe, a gente fala, né? Foi bufando, né? Foi reclamando, ele foi lá reclamando. Mas ele foi e aconteceu o milagre. E depois que aconteceu, ele nunca mais deixou a Deus, ao Deus verdadeiro. Olha a profissão de fé que ele faz no final. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Meus queridos, por quanto tempo nós já estamos rezando por alguma coisa? Por quanto tempo nós já estamos pedindo a Deus por algo? Será que não nos falta nos lançarmos nos braços de Deus e deixar que Deus também faça em nós o que Ele quer? Antes de nos conferir, de nos dar o que nós queremos? É preciso que nós nos arrisquemos em Deus. É isso que o texto de hoje está dizendo. As nossas lepras, as nossas teimosias, né? As situações difíceis da nossa vida familiar, da nossa vida pessoal, conjugal, do nosso trabalho, para serem transformadas, nós precisamos obedecer a Deus e nos lançar nos braços de Deus. Mergulhar no Jordão significa entrar na vida de Deus e deixar que Deus nos tome, que Deus seja em nós, haja em nós. Essa experiência que nós precisamos fazer. Que Deus nos ajude. Que seja uma semana cheia de Deus, né? Mergulhemos-nos, meus queridos, no coração de Deus nessa semana. Deixemos Deus ser Deus. O que nos cabe, na nossa pequenez, é nos entregarmos a Ele. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.